Iniciaremos agora o módulo 4, com a aula 1, com o tema Desinfecção da ambulância pelo transporte sanitário frente à Covid-19. A indicação é a limpeza terminal. O nosso objetivo é compreender e aplicar a limpeza e a desinfecção, conhecer os EPIs indicados e o passo a passo da limpeza e desinfecção. Na introdução, evidências atuais sugerem que o novo coronavírus pode permanecer presente em superfícies como aço por 3 dias, plástico 3 dias, papelão 1 dia e cobre 4 horas. Portanto, a limpeza desses objetos e superfícies seguidas de desinfecção são medidas recomendadas para a prevenção da Covid-19. Mas o que significa limpeza e desinfecção? A limpeza é a remoção de micro-organismos, sujeiras e impurezas das superfícies. Não mata os micro-organismos, mas ao removê-los, diminui o número e o risco de propagação da infecção. Em geral, a nova geração de desinfetantes já possui ação desencrostante. Em relação à desinfecção, são produtos químicos que matam boa parte de micro-organismos em superfícies, e esses processos não limpam necessariamente as superfícies sujas, mas ao matar, ele pode reduzir ainda mais o risco de propagação de infecções. Quais produtos posso usar? Para limpeza, água e sabão, de preferência neutros. Para desinfecção, temos hipoclorito de sódio ao cálcio, o peróxido de hidrogênio, o ácido peracético e o quaternário de amônio. Já existem formulações de ação combinada com ação quanto a detergente, desencrostância e desodorizantes. Cuidados que precisam ser tomados ao hipoclorito. Já em concentração a 0,5% se torna corrosivo, podendo causar lesões severas, dérmicas e oculares, além de oxidar superfícies metálicas. Portanto, o uso de equipamento de proteção individual é obrigatório. Deve-se utilizar de imediato após a diluição, por ser fotossensível, reagir com outras substâncias e perder o seu efeito. Mas ele não reage sobre matéria orgânica e não deve se utilizar em superfícies metálicas. Em relação ao peróxido de hidrogênio, sua ação é rápida e pouco tóxica. A inalação causa irritação do nariz, garganta e trato respiratório. Altas concentrações podem levar à bronquite e o edema pulmonar, por isso a importância do uso dos equipamentos de proteção individual. Ele não é afetado em fatores ambientais e também pela matéria orgânica. Não utilizá-los como cobre, latão, zinco e alumínio. E já existem formulações combinadas. Em relação ao ácido peracético, ele pode causar irritação nos olhos e do trato respiratório, indicado o uso de EPI. Ele é efetivo na matéria orgânica, mas corrosivo ao cobre, latão, bronze e ferro galvanizado, e também possui formulações combinadas. Em relação ao quaternário de amônio, ele pode causar irritação de pele, das vias respiratórias e a sensibilização dérmica, portanto, o uso do EPI. Em geral, eles são inativos em matéria orgânica, sabões e tensoativos, e dar preferências de última geração. E ele não corrói metais, e também existem formas combinadas. Os EPIs indicados para a equipe de desinfecção. Deve-se lavar a mão previamente e utilizar os EPIs como luva de borracha, máscara cirúrgica, avental, óculos de proteção, ambos durante todo o procedimento. EPIs devem ser compatíveis ao produto, conforme a indicação do fabricante. Talvez EPIs adicionais podem ser necessários, com base dos produtos. Nas orientações das equipes de serviço após o transporte. No retorno da base, descartar os materiais de uso único e antes de entrar à base, lavar as mãos. Se contágio do uniforme, trocá-lo imediatamente e manter uniformes extras. Equipes de abastecimento e manutenção devem aguardar o final da desinfecção. Equipes operacionais de transporte devem se manter em ambientes restritos. Limpar e desinfectar todas as superfícies internas do veículo. Quando realizar? Em todo caso suspeito ou confirmado da Covid-19, em toda doença infecto-contagiosa
e sujidades excessivas. O que deve fazer o procedimento de limpeza e desinfecção? Deve-se fazer então, podendo-se borrifar previamente para descontaminar o ambiente, realizar em todas as superfícies horizontais e verticais, internas e externas, quanto também aos equipamentos médicos hospitalares. O que se deve fazer no procedimento de limpeza e desinfecção, com foco agora na desinfecção? Ela se torne restrita a superfícies que contêm matéria orgânica, imobiliários como maca, cadeiras de rodas, coletor de resíduos, suportes de soro, balaústres e bancadas. Quais condutas devo seguir? Comunicar ao responsável superior da necessidade e ou pelo procedimento operacional padrão instituído. Os EPIs indicados vêm desde luvas, máscaras, avental e óculos de proteção. Nas condutas, a parte interna sobre a limpeza e a desinfecção. Devemos reunir materiais e produtos necessários, utilizando então as técnicas de 2 baldes. Direcionar a ambulância para o local adequado que ofereça drenagem sanitária. Retirar equipamentos e material de dentro da ambulância. Não retirar os cilindros de oxigênio. Quais condutas devo seguir ainda na parte interna? Iniciar a limpeza pelo fundo do salão em sentido à porta traseira de cima para baixo. Incluir teto, paredes laterais, armários e, por fim, piso. Sempre em sentido unidirecional, conforme as imagens. Ainda na parte interna de limpeza e desinfecção, realizar a desinfecção de superfícies e equipamentos. E também a limpeza e desinfecção da cabine do condutor. Em relação à limpeza da cabine do condutor, devemos realizar limpeza com água e sabão, enxaguar com pano umedecido com água, depois secá-lo com um pano limpo, iniciando pelo teto em direção ao fundo para o vidro dianteiro e seguir os mesmos passos com relação à desinfecção. Ainda na limpeza da cabine, devemos realizar a limpeza do painel da direção e estofamentos. Bancos de tecido devemos cobrir antes de todos eles com plásticos e descartá-los após o uso. Ou capas impermeáveis. Seguir os mesmos passos com a desinfecção. Em relação à limpeza e desinfecção de equipamentos, todos devem passar pelo processo, conforme o procedimento operacional padrão instituído. Como exemplo, os manguitos de esfigmomanômetros devem ser lavados com água e sabão, e os impermeáveis ainda desinfectados. Ainda em relação à limpeza e desinfecção de equipamentos, temos os EPIs, que podem ser desinfectados. O óculos de proteção e o protetor facial podem ser reutilizados, sofrendo a limpeza com água e sabão e a desinfecção com álcool a 70% e outros indicados. Telefones e rádios de comunicação também devem ser desinfectados, conforme as imagens. Em relação à limpeza e à desinfecção de equipamentos, temos como exemplo lençóis de tecidos que devem ser descartados em recipiente adequado para contaminados. Lençóis descartáveis devem ser desprezados em saco branco leitoso com resíduo de infectantes, conforme as imagens. Fechamos então a aula 1. E obrigado e até a nossa próxima aula. NEP Cis RU Minas Gerais e NEP Cis TRI Minas Gerais.